Um dos momentos mais importantes na hora de administrar, seja uma casa, seja uma empresa, seja uma cidade, é a hora de fazer o orçamento. Saber quanto se tem em caixa, ou pelo menos se prevê, quanto se vai gastar e no quê. Ponta Grossa, uma cidade de mais de 350 mil habitantes, vai ter a previsão de orçamento de R$1 bilhão para o ano que vem. Isso parece muito. Será que é muito? Será que é pouco? Pois para saber sobre esse orçamento é que eu converso com o secretário de Finanças, o Cláudio Grukovski, que eu tenho o prazer de receber hoje no Alto Estilo. Prazer ter você aqui, Cláudio. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer também estar com você nessa noite. Quando você fala aí em uma cidade de 350, quase 400 mil habitantes, né, e um orçamento que, uma previsão orçamentária de R$1 bilhão, é um marco histórico que a gente está batendo. Dá para o secretário dar uma suspirada ou não? É para continuar sem dormir direito? Ana, então, assim, só para a gente contextualizar, existem 3 instrumentos de orçamento que o município tem, né? O PPA, que é o Programa Plurianual, que ele é feito por 4 anos, no primeiro ano de gestão do prefeito, ele faz para os 4 anos. Então, sempre um prefeito assume com o plano plurianual do outro, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama LDO, a LDO é uma lei que ela vem para a gente fazer uma consulta pública e direcionar a população, dizer para nós quais são as ações do governo, aonde que é para investir o dinheiro arrecadado no município, né? E a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual vai constar toda a receita que será arrecadada no exercício corrente e as despesas que lá na LDO o contribuinte, a população indicou para nós. Marco histórico. Nós, pela primeira vez no município de Ponta Grossa, teremos uma receita acima de R$1 bilhão. O prefeito Marcelo, quando assume o governo em 2013, pega um orçamento de 450 milhões. Em 2020, acima de R$1 bilhão e certamente, quando a gente for projetar a peça orçamentária para 2021, onde teremos um novo governo, já estará acima de R$1 bilhão e 100, R$1 bilhão e 150. Então, assim, é um marco histórico para o nosso município. Um município aí, como você falou, de mais de 350 mil habitantes, um município que cresceu muito nos últimos anos, a nível de população cresceu muito, a nível de investimento cresceu muito, a nível de melhorias no trânsito, ele depende de muita receita. Aí você fala, será que com R$1 bilhão dá para o secretário descansar, respirar? Ainda, Ana, pela demanda que o município tem de oferecimentos de serviço à população, R$1 bilhão é aquém do que o município necessitaria. Então, ainda o município, para 2020, terá R$1 bilhão, mas ainda ele não é suficiente para tudo que o município oferece. Então, são vários serviços, várias demandas que o município oferece à população e todas essas custam caro, né? Se nós for dizermos assim, a nível de saúde, o município hoje oferece um hospital Amadeu Pupi 24 horas por dia aberto, um hospital da criança 24 horas por dia aberto, uma UPA no Santa Paula 24 horas por dia aberto. Tudo esse contexto, todo esse conjunto de oferecimento que o município dá à população, isso tem um custo muito alto. Por isso que R$1 bilhão ainda não é suficiente para custear todas as despesas que o município tem. E interessante que isso lá atrás, né, logo que começou esse nosso ciclo de industrialização, com vários secretários e mesmo oportunidades que eu tive de conversar com o prefeito, eu sempre questionei isso, uma coisa que me incomoda, porque você tinha diversas empresas se instalando, então o que vem? Você tem a necessidade de oferecer benefícios, só que você ainda não começou a arrecadar, então você tem um descompasso aí que você tem que bancar, né? Isso é que nem quer dizer, você tem que bancar o filho na escola antes que ele comece a retornar o salário, é isso? Exatamente. A implantação, o município passou por um processo de industrialização muito grande agora no governo do prefeito Marcelo. Principalmente, o reflexo está dando principalmente agora no segundo mandato, digamos assim, né? No mandato que se iniciou em 2017 e vai até 2020. Mas isso que você falou é muito importante. O ciclo para dar um retorno ao investimento de uma empresa, ele é um pouco demorado. Então, ela tem que produzir um ano todo para ela gerar o que a gente chama de um valor adicionado, para compor o índice de participação no ICMS, por exemplo, que é o gerador da indústria ou da empresa mesmo, para que no próximo exercício o prefeito comece a receber ICMS a mais, né? Então, realmente, é um ciclo um pouco demorado.
Ainda bem que a gente retornou a esse ciclo de crescimento, né, Ana? Então, hoje Ponta Grossa, que tinha uma vocação aí da soja lá no passado, de um polo metal mecânico, num passado mais próximo agora, hoje ele já tem uma vocação um pouco diferente, né? Tem uma indústria, a Tetra Pak, uma grande produtora de embalagens, cervejarias, né? Então hoje está dimensionando dessa maneira. E assim, o crescimento de Ponta Grossa se dá também pelos investimentos que foram feitos em outras áreas, não somente na área industrial, né? Foi investido na área do comércio, na área de serviço. Então, a formação do PIB do município, ele depende de vários fatores. Então, é um município aí que tem crescimento de um PIB acima de 45%. Uau. Um crescimento maior que a China, né? Que é um país desenvolvido. Então, isso fez com que Ponta Grossa conseguisse também ter esse orçamento de 1 bilhão. Ou seja, houve muito trabalho para isso, né? Não caiu nada do céu para nós. A gente trabalhou para chegar nesse orçamento de 1 bilhão. E nós estamos tipo tigre asiático aí, né? E hoje, Cláudio, o nosso PIB maior, a representatividade maior, é o comércio, indústria ou serviço? Hoje a indústria em primeiro lugar, em segundo lugar os serviços, em terceiro lugar o comércio e em quarto lugar a produção agropecuária. Então veja que os ciclos às vezes eles se alteram, né? Então o município preponderantemente agrícola no passado, o município que era considerado a capital da soja, hoje ainda é importante, né? Claro, essa área não deixa de ser importante, mas a indústria, em termos de geração de PIB, em termos de geração de valor adicionado, a indústria domina. E uma coisa, né, para o pessoal entender, Cláudio, a gente tem o orçamento municipal, grosso modo, você pode comparar com o teu orçamento de casa. Só que assim, você tem certeza da despesa e previsão de receita, é isso? Exatamente. Então, o que a gente diz? A receita é prevista e a despesa é fixada. Então, eu já tenho uma despesa fixa, né? E a gente tem que lembrar das questões constitucionais, né? Então, a Constituição exige investimentos mínimos em saúde e investimentos mínimos em educação. Então, isso já está apartado, digamos assim, no orçamento. E na área de educação, 25%, na área de saúde, 15%. Porém, o município nunca investe 15% em saúde. No ano passado, nós fechamos com 29,5%. Então, investimento muito além do que a Constituição prevê. Em educação, 25%. A gente sabe que a educação do município hoje, ele é um município modelo. Hoje nós temos mais de 89% das escolas em tempo integral, onde o aluno entra de manhã, vai embora tarde, tem todo esse dia a dia na escola. Mas isso é uma coisa que é suportada muito tranquilamente pelos valores que vêm via Fundeb e pelos valores que o município tem que destinar dentro dos 25% para a educação. Então, a despesa com isso é alta, mas na educação é suportada. Na saúde, ela não é totalmente suportada porque os recursos do governo federal e do estadual são muito poucos frente ao que é, o custo diário, o custo mensal que a gente tem nos hospitais. Ah, tá. Esse é um aspecto importante, né? Esse nosso bolo de receita para ser distribuído aí, 25% da educação, 15% da saúde, já deu 40%. Porém, a gente investe 30%. Mas no mínimo aí já foi 40%. Isso. Aí você pega mais 50% para o funcionalismo, deu 90%. Exatamente. Sobrou 10%. Muito pouco, né, Muito Ana? pouco. Muito pouco. E aí, então, por isso que a gente vê, então, frequentemente o município fazendo empréstimos e atrás das emendas orçamentárias. De onde é que vem o dinheiro do município, o tal do dinheiro público? Perfeito, perfeito. Então, assim, de onde vêm as receitas municipais? Você contextualizou muito bem a questão dos investimentos, 25% em educação, a gente investe 30% em saúde, temos mais 54%, hoje a gente está com folha, até passa do 100%, porque no 54% já tem despesa de pessoal que está lá no 30% da saúde e no 25%, né, parte dela, por isso que... Mas o que sobra, se você for perguntar hoje, o que sobra, secretário, para investimento em infraestrutura, digamos assim, sobra menos de 2% do orçamento. Então, é muito pouco. Não se consegue fazer investimento em pavimentação, em grandes construções, se não for através de emenda parlamentar, através de operações de crédito ou convênio. Por exemplo, como que o município de Ponta Grossa iria investir 60 milhões no primeiro momento e mais 30 milhões no segundo momento em pavimentação? Não, esse recurso não existe. O município teve que ir até a Caixa Econômica, no programa do Finisa, né, um programa a longo prazo, 24 meses de carência, 96 meses para pagar, para poder alavancar recurso para poder dar essa pavimentação para a população. Claro, isso tem um custo? Certamente tem um custo. A gente vai pagando ela parceladamente,
mas dentro do orçamento do município é a forma que o gestor tem hoje de fazer algum tipo de investimento. A matemática ela é muito clara, né? Como é que você faz para equilibrar? Ou você aumenta a receita, ou você baixa a despesa. Não tem meio termo Milagre, nisso. né? É aquilo que você falou na tua casa, né? Quando você estoura teu orçamento na casa. Ou você vai ter que aumentar a tua receita na tua casa, ou você vai ter que diminuir a tua despesa, né? No município é a mesma coisa. Claro, numa proporção muito maior, porque tem que fazer todo o atendimento na área de saúde, educação, ação social, esporte, cultura, tudo aquilo que é dever, e a gente não está fugindo desse dever, né? É dever e obrigação de nós darmos isso à população. Então, assim, por isso que eu digo que, por mais que nós tenhamos um orçamento de 1 bilhão, hoje ainda ele é quem e não sobraria para nós recursos livres, que a gente chama, do orçamento, para investimento em pavimentação, uma construção de uma grande escola. Ainda na educação a gente consegue fazer muita construção de escolas com o recurso que é do 25%. Mas para a gente fazer pavimentação, a gente depende de operação de creche. Não tem outra saída, ou de alguma emenda parlamentar, ou de algum convênio com o Estado. E aí, esse 1 bilhão, esse dinheiro, o que é gerado aqui dentro mesmo é o IPTU, né, que é o Predial Territorial Urbano, o Imposto sobre Serviços, que por sorte nós temos aí um portfólio grande, e o Imposto de... O ITBI. ITBI, que é de transmissão de bens. Esses são recursos gerados aqui mesmo? Gerados aqui mesmo. Então, assim, a gente chama isso de receita própria, né? As 3 receitas próprias principais foram as que você citou. E cito elas em ordem agora de arrecadação. ISS é a maior arrecadação que o município tem hoje, é o Imposto sobre Serviço, né? Então, qualquer empresa que presta serviço ou que toma serviço, paga ISS, uma alíquota variável de 2% a 5% sobre o serviço. Hoje ele já foi a segunda receita. Para você ter uma ideia, no passado o IPTU era maior que o ISS. Então todo investimento que a gente fez em tecnologia, em fiscalização, em quebra de isenção, isso deu uma alavancagem muito grande. O ISS no último ano cresceu mais de 25%. Hoje nós temos 8 milhões mês de ISS, né? Então é uma receita que... E é uma receita que ela cai todo mês, né? Diferente do IPTU. O IPTU é a segunda maior receita própria do município. Mas o IPTU tem lá de janeiro, fevereiro e março. A gente mudou agora o vencimento para março. Foi uma boa, porque a gente deu uma folgada no bolso do contribuinte de janeiro e fevereiro, né? E ela é uma receita que ela entra bem no início do ano. A partir do mês de abril, ela começa a cair só aqueles contribuintes que optaram pelo parcelamento. ITBI é uma receita que ela... está começando a melhorar bastante. A gente fez uma ação muito grande ano passado. Não sei se vocês se recordam, o programa Só é Dono Quem Registra. O que falavam para mim, vocês estão loucos, né, de baixar uma alíquota de 2% para 1%, vocês vão perder a receita. Pelo contrário, nos 3 meses que nós estávamos com a alíquota reduzida, nos 3 meses nós arrecadamos 10 milhões. Aonde na alíquota do 2% a gente arrecadaria no máximo 6, 7 milhões. Então é uma coisa que deu certo, os contribuintes se aproveitaram e isso deu uma alavancada na Receita ITBI. E quando a gente alavancou a Receita ITBI e fez o programa Só é Dono Quem Registra, a gente fez algumas alterações na lei de ITBI, que vai poder a gente ter uma receita maior de ITBI também. Então, as 3 principais receitas próprias são essas, ISS, IPTU e ITBI. Lembrando que do ISS, IPTU e ITBI também, 25% é o destino para a educação e 15%, mas o destino 30% para a saúde. E aí você recebe do governo federal e do governo estadual os repasses, que é o que você termina essa receita desse bolo aí do 1 bilhão. Isso. Então, quais são as principais receitas que eu recebo do governo federal e estadual, que a gente chama das transferências constitucionais? Eu recebo ICMS, a maior receita, vem do governo estadual. De todo o ICMS arrecadado em Ponta Grossa, 100% vai para o governo estadual. O governo estadual fica com 75% desse ICMS, 25% ele rateia entre os 399 municípios, cada um com seu coeficiente. Então é uma receita muito alta. Hoje a gente recebe quase 200 milhões ano de ICMS. A segunda receita seria a UFPM, que é sobre a receita arrecadada do IPI, do PIS, da CONFIS, do Imposto de Renda. É uma receita que o governo federal nos repassa todo dia, 10, 20 e 30. E a terceira receita que eu considero uma receita boa e grande é a IPVA. Então, uma receita que a gente também paga no início do ano, 50% de todo o IPVA arrecadado em Ponta Grossa, onde a placa do veículo é registrada, vem para o município. Então, também são essas
digamos assim, 3 receitas de transferência e 3 receitas próprias, são as 6 que formam o maior bolo desse 1 bilhão, que é a projeção para o ano que vem. E também o que entra nesse 1 bilhão? Qualquer tipo de receita de convênio ou receita de capital e as receitas que a gente chama receitas fundo a fundo, são de recursos que a saúde passa, o governo federal passa para o município. Então, tudo isso que compõe esse 1 bilhão. Tá certo, Cláudio, muito obrigada, adorei a entrevista, foi super esclarecedora e a gente deseja aí muito sucesso na tua gestão, porque quanto melhor for a tua secretaria, melhor vai a cidade. Não, obrigado, Ana, e o que a gente está lá é para isso, Ana, a gente está lá para deixar um legado, deixar a prefeitura um pouco melhor do que o prefeito Marcelo pegou. A gente não imagina que vai conseguir aí nesse 1 ano e meio que falta ainda equilibrar 100% as contas públicas, mas certamente o próximo gestor terá um pouco mais de fôlego do que a gente teve lá no início. Obrigado. Tá certo, a gente sabe que o cobertor é curto, né? Vai esticando. Isso. Cláudio, obrigada. Obrigado. E é um instante só e a gente já volta, não saia daí.